Então, bom dia, pessoal. Hoje eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a LGPD de uma forma geral e também as normativas no mercado de segurança da informação. Então, assim como a LGPD, existem diversas normativas versando acerca da segurança da informação, sendo que alguns setores também possuem regulamentações e determinações específicas nesse sentido, né? Então, a gente tem alguns setores que têm legislações, que têm regramentos muito específicos já nesse sentido também de segurança da informação, né? Como exemplo, a gente tem a ISO 27001, que é uma norma que tem por fundamento criar o controle de gerenciamento para que a organização possa mitigar os riscos através de análise de ciclo de vida da informação, né? Com o advento da LGPD e das normativas, conforme eu exemplifiquei aqui, a ISO 27001, vai surgindo a necessidade de adequação das organizações, adequação das empresas, o que impacta sobremaneira o mercado de segurança da informação, pois está intimamente ligado às medidas necessárias para ajudar a proteger os dados da organização e os outros ativos valiosos, né? Além de ser um requisito para que as organizações que buscam cumprir os regulamentos e as legislações, como a GDPR, a LGPD, as ISOs, né? Então, existem empresas que são obrigadas à certificação ISO também, então existe áreas que têm regulamentos, que têm provimentos específicos também que precisam ser cumpridos, né? Então, quem busca, a empresa que busca, com certeza precisa muito do mercado da segurança da informação para fazer esse tipo de adequação, né? O nosso setor aqui é o setor de normas políticas e conscientização, né? O meu setor, e ele tem como principais atribuições a consultoria em adequação à LGPD e os serviços de DPO, a elaboração de políticas e documentações pertinentes à segurança da informação e atendimento de normativas. Então, aqui a gente fala de políticas de uma forma geral, é analisado o ambiente da empresa com relação à segurança da informação e transcrito o que se espera em políticas, né? Então, a gente transcreve o que é esperado de conduta ali com relação à segurança da informação, o que é esperado com relação à proteção desses dados, é transcrito em políticas que devem ser efetivamente implementadas na empresa. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre essa questão de políticas efetivamente implementadas na empresa, o que é muito mais importante do que o documento propriamente escrito, né? E também temos a parte de conscientização que muito bem foi falado pelo Fuad no início, né? Então, a gente tem aqui a parte de treinamentos, então é para realmente colocar para o colaborador o que é esperado dele, o que é esperado das suas condutas, o que são esperados de boas práticas, né, e com relação à proteção de dados. Então, a gente faz isso através de treinamentos. A gente também faz a parte de testes de phishing e engenharia social. Como o Fuad mencionou, nós fizemos um teste de engenharia social em um cliente em que um colaborador nosso conseguiu, né, nós fizemos toda uma pesquisa e conseguimos facilmente identificar o crachá dessa empresa nas redes sociais, conseguimos fazer um crachá. Esse nosso colaborador, em algumas lojas desse cliente, não precisou nem utilizar o crachá, né? Em outras, mesmo demonstrando uma conduta nervosa, ele conseguiu entrar mostrando um crachá que a gente tinha feito e deixou um recadinho no data center dessas lojas, né? Então, se fosse realmente um invasor, o prejuízo que isso teria causado para a empresa é imensurável, né? Então, nosso setor ele faz toda essa parte mesmo de conscientização, tanto com relação aos phishings, quanto também para esses testes de engenharia social e os treinamentos propriamente dito. Nós temos uma plataforma também de treinamentos, então ali é possível fazer o curso também com emissão de certificado. Então, o nosso setor ele tem essa questão da plataforma mesmo de treinamento também. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a privacidade e proteção de dados pessoais, né, propriamente dito. Então, assim, esse é um assunto que está se tornando cada vez mais debatido, que está se tornando cada vez mais com a sua importância reconhecida, né? E anteriormente à edição da LGPD, existiam algumas legislações esparsas versando sobre esse tema. Então, a gente tinha algumas legislações, a gente tinha ali a Lei Carolina Dickmann, a gente tinha já algo no texto constitucional, já existiam as normativas, então antes da LGPD a gente já tinha
algumas leis esparsas, mas a LGPD ela veio mesmo com o objetivo de regulamentar o tratamento de dados pessoais, ou seja, de estabelecer as regras e as diretrizes para que esse tratamento seja feito de forma adequada pela empresa, garantindo o respeito aos direitos fundamentais dos titulares. E aqui, quando nós falamos em titulares, a gente fala tanto em clientes, quanto colaboradores, parceiros, então qualquer tipo de pessoa mesmo que tenha os seus dados em uma empresa, ele é considerado como, seus dados pessoais em uma empresa, ele é considerado como titular, né? Então, a LGPD, ela veio com esse objetivo mesmo de estabelecer essas diretrizes, estabelecer o que se espera com relação à proteção de dados pessoais, né, ao tratamento de dados pessoais. Aqui eu trouxe alguns riscos da não conformidade à LGPD, né? Então a gente tem aqui, e esses riscos eles estão descritos na legislação, eles estão descritos na LGPD, na própria LGPD, mas não são somente esses os riscos, né? E eu vou falar um pouquinho mais para frente, né? Mas assim, aqui nós temos a possibilidade de aplicação pela autoridade nacional de advertência, multa simples de até 2%, limitada a 50 milhões, multa diária, um bloqueio dos dados pessoais, publicização da infração, a eliminação dos dados pessoais, a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, a suspensão do tratamento de dados pessoais e a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Aqui, às vezes, a gente fica muito preocupado com a multa propriamente dita, mas algumas dessas medidas elas podem ser muito mais prejudiciais para a empresa do que a aplicação de uma multa propriamente dita, né? Então, se eu sou proibido de trabalhar com tratamento de dados pessoais, uma empresa que hoje é impedida de trabalhar com tratamento de dados pessoais, ela é impedida de trabalhar de uma forma geral, porque hoje não há empresa que não faça tratamento de dados, por mais que ela não tenha, de repente, um cliente final ali, que é uma pessoa física, talvez ela venda só para pessoas jurídicas, mas por mais que ela não tenha um cliente final, ela tem colaboradores. Então, ela faz esse tratamento de dados pessoais. Então, hoje não existe empresa que não faça nenhum tipo de tratamento de dados pessoais. Então, uma empresa que é impedida de fazer isso é uma empresa que é impedida de trabalhar. Também a publicização da infração é muito prejudicial para a empresa, porque hoje, quando a gente vai adquirir um produto, quando a gente vai procurar um prestador de serviço, a gente tem muito costume de procurar a reputação da empresa. Então, uma empresa que, de repente, é reconhecida como uma empresa que não tem responsabilidade, que é uma empresa que não se preocupa com os dados pessoais, a gente fica com um receio muito grande de contratar com essa empresa efetivamente, né? Então, com certeza, isso pode ser muito mais prejudicial até que a aplicação de uma multa propriamente dita, né? Então, aqui, o que a gente pensa, né? Eu vou falar um pouquinho agora de um programa de adequação à LGPD de uma forma geral. O que a gente pensa? Que a adequação, ela não deve ser feita pelo medo de uma fiscalização. A preocupação não deve ser essa, a preocupação deve ser em ser responsável mesmo, em ser responsável por aqueles dados que estão comigo, que estão sobre a minha guarda, sabe? Então, essa deve ser a preocupação da empresa. É uma questão de responsabilidade social mesmo da empresa, o que ela faz com os dados pessoais que ela tem, né? E é uma questão de diferencial competitivo mesmo, de ser uma empresa reconhecida como essa empresa que é diferente, como essa empresa que tem essa responsabilidade mesmo, que cuida dos dados dos seus titulares, sejam eles colaboradores, clientes ou parceiros, né? Então, é uma empresa que tem essa responsabilidade. E uma empresa também que compreende quais são os seus principais dados, que compreende quais são os dados que ela efetivamente necessita, ela consegue entender melhor também qual é o seu público-alvo, tanto relacionado aos clientes, como também ao colaborador, entender o que aquele colaborador precisa. Então, uma empresa que realmente somente coleta dados que ela efetivamente precisa é uma empresa que consegue filtrar melhor, fazer melhor esse filtro, né? Então, o nosso programa de adequação, para que uma empresa ela esteja em conformidade com a legislação, é necessário que seja feita análise da sua situação atual e que sejam realizados ajustes por meio de um programa de adequação e governança em proteção de dados que possui diversas fases, né? Durante a implementação desse programa de adequação, são elaboradas diversas políticas, códigos visando a orientação quanto à forma de agir na empresa, o que se espera
ali de formas de ação na empresa, né? Então, é feito todo um mapeamento. Eu vou falar um pouquinho mais das fases do nosso processo, então eu vou conseguir falar um pouquinho melhor para vocês sobre cada um desses pontos, mas é feito um mapeamento e são elaboradas as documentações necessárias para resguardar a empresa das condutas que ela espera dos seus colaboradores, né? O foco também é atuar nessa conscientização, nessa questão das mudanças de hábito, da adoção de boas práticas, né? Auxiliando todos os envolvidos para que eles estejam alinhados à nova cultura de proteção de dados esperadas na empresa. Essa aqui é a estrutura do nosso programa de adequação, né? Então, aqui, na nossa consultoria, a gente tem uma parte inicial mesmo, que é uma parte de sensibilização, é uma parte em que a gente entra ali em contato com os principais líderes de cada setor ali que trata dados pessoais, para explicar qual é o escopo do projeto de adequação à LGPD, o que vai ser feito a partir daquele momento, falar também sobre a legislação, explicar o que ela é, o que ela veio fazer, né? E também fazer essa sensibilização da necessidade da mudança mesmo, do engajamento dos colaboradores, né? Temos a definição do DPO, e quando é contratado um serviço Infomac, esse DPO, ele já está incluso, né? Ele já está incluso ali na nossa consultoria de adequação, né? Então, você contrata a Infomac também como seu DPO, né? E a formação de um comitê de privacidade. Essa formação de comitê de privacidade, ela não é obrigatória pela legislação, ela não é obrigatória, porém, é muito importante que se forme um comitê de privacidade, porque é um ponto focal na empresa para que você consiga discutir sobre as novidades do assunto, para que você possa discutir ali sobre o que está acontecendo na empresa, o que é necessário para a empresa para aquele momento. Então, é muito importante a formação, sim, de um comitê de privacidade, tá? Que seja ali colocado os principais envolvidos em processos que tratam dados pessoais. Então, é um ponto bastante importante, sim, para as empresas. Depois a gente faz a parte de diagnóstico e avaliação dos riscos, e aqui a gente faz uma análise de toda a parte de segurança da informação da empresa mesmo, para entender quais são as vulnerabilidades existentes com relação à segurança da informação. Então, é analisado se a empresa possui, de repente, sistemas operacionais esses sistemas operacionais que, de repente, não são legítimos. Então, às vezes é identificado que a empresa não tem um firewall, que ela não tem backup, que ela não tem formas de gestão de incidente de uma forma geral. Então, é feita essa análise da segurança da informação de uma forma geral com relação à empresa. O mapeamento inicial, né? Então, ali é entendido como é feito o tratamento de dados da empresa, né? Em que momento esses dados pessoais eles são coletados, até o momento em que ele é destruído, que ele é excluído da empresa. Então, ali, nesse mapeamento, a gente consegue identificar todo o tipo de tratamento que é feito na empresa e qual é o ciclo de vida mesmo desses dados pessoais ali dentro da empresa. Então, os diagnósticos de tratamento de dados pessoais, a avaliação dos riscos em relação ao ciclo de vida desses dados e dos processos, né? Após essa fase, a gente faz um plano de ação e implementação propriamente dito, que aqui é a criação e adaptação dos processos, documentos para mitigar os riscos encontrados. Então, aqui a gente consegue fazer uma análise do que foi encontrado e sugerir medidas mesmo efetivas para que a empresa consiga se adequar e consiga se resguardar mesmo de qualquer tipo de risco. A gente identifica aqui quais são as melhores práticas e passa essas sugestões ali para o cliente, né? E temos também a adequação do tratamento aos princípios e às bases legais adequadas. Então, é analisado todo o tratamento que é feito na empresa, identificado se estão de acordo com os princípios dispostos na LGPD, e caso não esteja ali de acordo com os princípios, a gente vai enquadrando esse tratamento aos princípios, e também é analisada qual é a base legal adequada em cada um desse tratamento. Então, a gente analisa se é o consentimento, se é, de repente, uma execução de contrato. Então, isso tudo é feito de forma muito minuciosa para que a gente consiga identificar qual é a base legal adequada para resguardar que a empresa possa continuar fazendo o tratamento dela de dados de forma tranquila e de forma responsável. Também temos a parte de documentação, de elaboração da documentação, e aqui a gente elabora e analisa se a empresa já tiver também termos já elaborados. Então,
exemplo de termos são termos de consentimento, termos de uso, né? Então, contratos, a gente analisa os contratos, pode e insere cláusulas relacionadas à proteção de dados para que a gente consiga ali demonstrar quais são as obrigações de cada parte relacionada à proteção de dados, né? Então, a gente faz a inserção dessas cláusulas, a gente faz análise de vulnerabilidades dos contratantes ali, dos terceiros com quem a empresa se relaciona também, a elaboração das políticas, e aqui a gente tem como exemplo políticas de privacidade, a gente tem como exemplo políticas de segurança da informação propriamente ditas, políticas de gestão de incidente, né? Também tem a elaboração de todos os relatórios referentes ao projeto que são importantes para a empresa, né? Então, tudo isso a gente faz realmente essa elaboração dessa documentação necessária. E, por fim, o treinamento com a capacitação e engajamento. Então, isso é uma questão que a gente não vai deixar nunca de bater na tecla, né? As maiores vulnerabilidades hoje, elas são encontradas por conta das pessoas, né? Então, se a gente não consegue treinar, se a gente não consegue conscientizar os colaboradores, se a gente não consegue conscientizar as pessoas da necessidade da mudança de conduta, que condutas até então que pareciam inofensivas, hoje não são mais aceitáveis, se a gente não consegue conscientizar essas pessoas, a gente continua com uma porta aberta muito importante dentro da empresa, né? Então, com certeza, essa parte de treinamento realmente é uma parte muito importante. Então, não existe treinamento, não existe elaboração de documentação sem efetivo treinamento e sem efetivo entendimento dos colaboradores do que é esperado dela, tá? Do que é esperado deles. Então, a gente tem, como eu falei, também as atividades do DPO, né? Então, isso já está incluso também no nosso programa de adequação. Então, como principais atividades, o DPO ele tem ali a obrigação de fazer auditorias periódicas mesmo com o objetivo de identificar a conformidade, a continuidade, na verdade, da conformidade da organização com a LGPD e a manutenção da cultura de privacidade e proteção de dados, a continuidade da mitigação dos riscos de violações de dados por erro humano por meio de treinamento, a orientação dos funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados. Então, hoje nós temos clientes que realmente nos procuram mesmo para que eles consigam tomar decisões, né, pautadas nas melhores práticas de proteção de dados. Então, o DPO ele tem essa função mesmo de conseguir orientar a empresa para que ela consiga tomar as suas decisões nas melhores práticas relacionadas ao tema, né? Também o DPO ele tem a atribuição de responder a todas as solicitações da ANPD e também dos órgãos de proteção de dados de uma forma geral e também dos titulares. Então, o DPO, ele é essa ponte entre a empresa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares. Então, assim, caso o titular ele tem direito a exercer, ele pode exercer os seus direitos a qualquer momento. A empresa ela precisa disponibilizar a possibilidade de o titular exercer os seus direitos, né? E aqui eu vou falar um pouquinho dos direitos dos titulares, né? Então, o titular, ele tem direito à confirmação da existência do tratamento, à correção dos seus dados, se ele encontrar alguma incorreção, as informações de compartilhamento dos seus dados, então, com quem que a empresa compartilha os dados desse titular, a informação sobre o não fornecimento do consentimento e as suas consequências, a revogação do consentimento, a portabilidade, a revisão da decisão automatizada, o acesso aos dados, a anonimização, bloqueio ou eliminação desses dados. Então, aqui é muito interessante e muito importante a gente frisar aqui. O titular, ele pode, sim, exercer esses direitos a qualquer momento. E caso eu, empresa, eu tenha alguma impossibilidade de atender de forma imediata essa solicitação desse cliente, eu preciso respondê-lo. O que eu não posso fazer é deixá-lo simplesmente sem resposta. Então, assim, o que eu preciso fazer? Se eu tenho alguma regulamentação, se eu tenho alguma legislação que me impossibilita de atender esse direito do titular de forma imediata, eu preciso respondê-lo explicando, olha, eu tenho uma legislação que determina que eu preciso fazer o armazenamento dos seus dados
por um período X para aguardar, de repente, um período prescricional de uma ação judicial. Olha, eu preciso aqui continuar com os seus dados porque eu tenho uma outra legislação que determina que eu faça isso. Então, eu preciso responder. Então, assim, antes a sua base legal era o consentimento, agora eu vou alterar a sua base legal para, de repente, obrigação legal ou alguma outra base legal, mas eu preciso informar isso para o titular que tentou exercer o seu direito ali. Então, os direitos dos titulares, eles precisam, sim, ser respeitados, eles precisam ser respondidos, e a gente precisa dar uma resposta a contento e em tempo hábil para esse titular, tá? E nós temos também uma visão que violações à LGPD são somente esses grandes vazamentos, sequestros de dados, essas coisas que a gente que ficam muito conhecidas. E, na verdade, não é. A violação, ela não é somente essas situações grandiosas. As violações, elas vão também de simplesmente você arquivar os dados por período superior ao que você informou para o seu titular. Então, se de repente, quando você coletou o consentimento, se de repente na sua política ali você colocou que você ia guardar, que você ia armazenar os dados desse titular ali, de repente, por 1 ano, você precisa ter uma forma de fazer a gestão desses dados para que você efetivamente fique com esses dados por 1 ano. Então, o fato de você não respeitar isso que você informou ali para esse titular já é considerado uma violação. De repente, eu imprimi um atestado médico de um colaborador numa impressora que é comum, que várias pessoas têm acesso, e esse atestado médico ficar ali e várias pessoas terem acesso a dados de saúde, que são dados sensíveis desse colaborador. Então, isso também pode ser considerado uma violação. Então, violações vão muito mais além de repente, ataques, né? É o que a gente falou muito de conduta humana. Pode ser considerada uma violação, de repente, eu tirar uma foto e aparecer um dado pessoal do meu cliente. Então, tudo isso a gente precisa pensar e a gente mitiga também, além dos meios, lógico, de segurança da informação, mas a gente mitiga por meio de capacitação e treinamento mesmo, né? Algumas empresas, inclusive, já foram autuadas por políticas em desacordo com a LGPD, porque o que estava escrito ali na política não era efetivamente o que está na legislação, estava em desacordo à legislação. E algumas outras empresas foram autuadas por documentações somente da porta para fora. E aqui, o que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer uma política aqui, vou deixar bonitinha no meu site, para, de repente, verem, mas eu não implemento efetivamente essa política na minha empresa. Então, de nada adianta eu ter diversos documentos, mas efetivamente não implementar nada que está escrito ali. Então, é muito importante essa análise que é feita dentro da empresa para entender o que efetivamente pode ser aplicado dentro da empresa e o que está escrito ser efetivamente o que é implementado, porque de nada adianta a gente ter um monte de documentação e que a empresa simplesmente não executa. Então, já há histórico de empresa que foi fiscalizada e que foi autuada por ter esse tipo de documentação, né? E também, esse ano, a probabilidade agora para o segundo semestre é de realmente intensificar um pouco mais essa fiscalização, né? A NPD, ela está em fase final ali de regulamentação do seu processo fiscalizatório, mas ela já tem parceria com os PROCONs, então alguns PROCONs eles já estão fiscalizando de forma mais incisiva as empresas. Então, aqui mesmo no Mato Grosso, a gente já tem um caso de uma drogaria de uma rede de drogarias que foi multada num valor bem considerável, porque ela não informava efetivamente a finalidade para a qual ela estava coletando os dados, né, dos clientes. Então, por essa infração ali de repente não ser tão transparente com os clientes, não ser transparente pelo motivo, a finalidade que ela estava coletando esses dados, ela foi ali penalizada pelo PROCON. Então, a gente vê que o histórico de fiscalização ele está crescendo. A gente tem informações de empresas em algumas áreas industriais que estão sofrendo fiscalizações que, por enquanto, estão sendo bem orientativas, orientando o que deve ser mudado, orientando o que deve ser feito, mas nem sempre com um tempo hábil para que a empresa consiga fazer essas mudanças, porque algumas empresas a mudança precisa ser drástica e precisa ser complexa, né? Então, ela vai ali, orienta,
e às vezes não dá um tempo que seria hábil para a empresa efetivamente conseguir ali mudar o que precisa. Então, a gente já tem alguns indícios que as fiscalizações elas vão ser um pouco mais incisivas, que elas podem ser um pouco mais incisivas também aí a partir desse segundo semestre, tá? Eu espero ter conseguido falar um pouquinho sobre esse tema com vocês. É um tema muito amplo, muito vasto, mas eu estou à disposição para responder perguntas e qualquer dúvida também podem me chamar no LinkedIn, podem me mandar perguntas, né? Depois o Luigi vai colocar aqui no chat o meu LinkedIn, mas eu estou à disposição de vocês também para qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram, tá? Eu estou à disposição para conversar também. Certinho. Brigadão pela apresentação, por ter agregado também justamente nessa área de LGPD, de riscos, de normas. Uhum. Já temos algumas perguntas aqui no chat, inclusive foi a palestra que mais gerou dúvidas aqui do chat aqui. Já vou colocar aqui a primeira pergunta aqui do Manuel, aqui na tela. Tá. A Infomac, ela não tem, tá, Manuel, uma ferramenta própria ainda de gerência de solicitação de titulares, né? A gente faz isso por meio da própria empresa, a gente aponta algumas formas para a empresa de fazer isso, então, às vezes ali as solicitações dos titulares, elas vão diretamente para um e-mail específico e a pessoa consegue fazer essa gestão. Às vezes, ela tem algum outro sistema específico para isso. A gente tem algumas ferramentas que podem fazer, mas a Infomac não tem hoje uma ferramenta própria de gerência de solicitação, tá? Certinho. Temos aqui também a pergunta aqui do Michel, que eu separei aqui. Então, essa como seria a análise de vulnerabilidade de parceiros, né? Então, a gente, com os principais parceiros de vocês, que vocês sempre fazem negócios, né? A gente vai fazer uma análise desse parceiro, vai enviar um questionário para esse parceiro para entender como está o grau de maturidade dele relacionado à proteção de dados, tá? Então, a gente encontra ali quais são os riscos, a gente pede evidências do que ele falar que tem, né? Então, a gente faz ali uns questionamentos, se ele tem políticas para descarte, de repente, de dados, se ele tem políticas de privacidade, se ele tem planos de gestão de incidentes, se ele tem todas as máquinas dele com sistema operacional regulamentado. Então, a gente faz um questionário ali para esse terceiro, né? E identifica quais são as vulnerabilidades e manda um relatório para ele solicitando, de repente, a adequação, porque é um risco muito grande para a empresa, né? A empresa, ela não tem interesse também em se relacionar com pessoas que não têm o mesmo grau de preocupação com relação à proteção de dados. Lógico que é dado a possibilidade desse parceiro, de repente, sanar as irregularidades que forem encontradas, mas essa análise de vulnerabilidade ela é feita dessa forma, tá? A gente faz um questionário mesmo para os terceiros que vocês têm, que a empresa tem relação, e a gente consegue entender ali o grau de maturidade em proteção de dados que essa empresa tá? Então, o grau de adequação dela, e também mandar um relatório para que ela consiga entender o grau que ela tá também, tá? E aí a gente analisa se a empresa for continuar nesse grau, se ela não tiver esse interesse, a gente analisa quais são os riscos de continuar com esse parceiro e o que a gente pode fazer para mitigar qualquer tipo de risco, tá bom? Então, certinho, deixa eu só caçar aqui mais uma pergunta. Eu só vi um comentário que eu achei bem interessante, que foi falando que o Comitê de Privacidade, ele é muito importante para o DPO. Também acho, tá? Algumas empresas, elas têm essa resistência com a formação de Comitê de Privacidade, mas eu acho ele extremamente importante para o trabalho do DPO e extremamente importante para engajar a empresa. Então, eu concordo plenamente, eu não lembro o nome da pessoa, mas eu vi aqui o comentário e eu concordo plenamente com essa colocação, tá? O comitê, ele é muito importante mesmo para discutir sobre o tema, entender as dores da empresa e ajudar nessa conscientização e nesse engajamento, com certeza. Tá? Acabei de achar que foi o Alexandro que comentou. Também tem um comentário aqui do Reidner, que comentou em todas as palestras também, uma pergunta aqui dele. Se a Infomac tem esse trabalho feito em alguma cooperativa de crédito. Ainda não, tá? A gente ainda não tem cliente como cooperativa de crédito de LGPD,
tá? Mas a gente tem clientes em diversas áreas já, então a gente tem clientes do setor do agro, a gente tem cliente da área da saúde, a gente tem cliente que trabalha com essa questão de estágio, então assim, a gente tem muita gama, a gente tem uma gama muito grande de clientes, tá? Mas ainda não temos uma cooperativa de crédito. É uma oportunidade para a gente começar a ter. A última pergunta para passar para o terceiro sorteio já, que é a pergunta do Renato. A gente tem os questionários que a gente utiliza para os nossos processos, tá, Renato? Então, a gente tem sim, a gente adequa esses questionários a cada empresa, tá? A cada análise que a gente vai fazer, lógico, mas a gente tem sim um questionário que a gente utiliza no nosso processo de adequação.